Principal via de integração entre as zonas leste e oeste de São Paulo, o Minhocão é criticado por causa do barulho e da poluição. Também por ter deteriorado uma importante área do centro paulistano. O elevado, construído na década de 70, agora tem os seus dias contados. O plano diretor da cidade prevê a sua desativação em 15 anos. Mas há dúvidas sobre o seu futuro: derrubá-lo ou transformá-lo em um parque. Moradores, comerciantes e frequentadores da área travam uma intensa polêmica em torno dessa questão. Eu sou Gilberto Nascimento e esse é o Diálogo São Paulo. Bem-vindo! Hoje o tema do Diálogo São Paulo é Minhocão, parque ou desmonte. Para debater este assunto, recebemos o engenheiro e presidente da Associação Parque Minhocão, Atos Comolatti, e também Francisco Machado, integrante do Conseg da Santa Cecília e diretor do movimento Desmonte do Minhocão. O debate sobre o futuro do elevado mobiliza os moradores da região. Francisco, para você, qual o significado dessa lei do prefeito Fernando Haddad? O que muda? Eu sou morador há praticamente 20 anos, perto do Minhocão, né? Moro ali. Conheço os problemas todos que ele acarreta, a saúde, a segurança da população, entrava o progresso da cidade. Mas eu gostaria de dizer o seguinte: a ideia de parque é muito simpática. Todos nós, em sã consciência, somos a favor de parque, certo? Inclusive o Minhocão, que tem uma extensão de 3,4 km, ele é considerado uma ilha de calor, né, no centro de São Paulo, com todos os problemas negativos que isso acarreta para a população e a saúde da população. Então, somos favoráveis a parque, não só um, mas há vários parques em São Paulo, não é? Agora, parque sobre um viaduto é o local mais inadequado que se possa pretender. Por que razão? Porque o elevado ele foi feito para viário. A finalidade dele é para passar carros e não para parque. Ele acarreta, ele foi construído no início da década de 70, no século passado, vai fazer uns 45 anos, e ele foi imposto à população. É uma aberração urbanística, né? Os urbanistas, arquitetos, engenheiros, os mais renomados qualificam isso, né? Uma aberração urbanística, uma cicatriz no rosto da cidade de São Paulo, quer dizer, que enfeia a cidade de São Paulo. É uma estrutura decrépita, não é? E que foi imposta à população. É um viaduto passando no meio de prédios residenciais e foi imposto sem estudo dos impactos ambientais, à saúde, sobretudo, e à segurança dos mais de 230 mil moradores que residem ao longo do Minhocão. A estrutura do Minhocão é um problema gravíssimo, é um problema de saúde pública, segurança também. Eu tenho depoimentos aqui de vários especialistas, não é? Para não dizer, não, você não é da área, você está dizendo que atinge a saúde pública. De onde o senhor tirou isso? Então, se você me permite, eu leio apenas um depoimento de uma autoridade, ou duas, se você me permitir. Nós temos o Dr. Marcos Martins, ele é assistente do professor Paulo Saldiva, da USP. Textual, aspas: o fato do Minhocão estar a 5 metros das janelas das pessoas, isso gera um problema de saúde muito grande. Elas têm uma chance muito maior de ter um infarto de miocárdio e de ter um derrame cerebral. Mas isso são estudos científicos, né, que é o especialista que está falando. Quer dizer, isso agride a saúde das pessoas que residem ao longo do Minhocão. A avaliação do senhor é que, transformando em parque, esses problemas todos continuam e não só continuam, mas vão piorar. Piorar por quê? O viário de cima, necessariamente, ele vai
passar para debaixo. E vai duplicar o efeito das poluições atmosférica, sonora e visual. Por quê? As pistas do Minhocão, eles funcionam, numa linguagem muito caseira, como uma espécie de tampa de panela, que não permite que os milhares de carros, ônibus, ambulâncias que passam embaixo e que ejetam de seus escapamentos, dos seus milhares de escapamentos, monóxido de carbono, que todos sabem que é altamente nocivo à saúde humana, é cancerígeno, inclusive, e esses gases poluentes nocivos à saúde humana, eles não vão se dispersar pela atmosfera exatamente por causa das pistas do Minhocão. Então, eles vão ficar, o que vai ocorrer é uma condensação desses gases poluentes nocivos à saúde pública ali embaixo e vão invadir os comércios, os restaurantes onde as pessoas estão almoçando, contaminando a alimentação, invadindo os prédios, invadindo os comércios. Quer dizer, é uma coisa que vai ser uma cascata de problemas que vão duplicar. Vamos à argumentação principal. O Minhocão foi feito para ser uma via elevada, logo ele não pode ser um parque. Essa afirmação, vamos dizer, eu acho que não é só o Francisco que usa, mas vários urbanistas, várias pessoas que opinam sobre o Minhocão. Se fosse seguir esse raciocínio, então o Sesc Fábrica Pompeia jamais seria o maior sucesso de área de lazer da população paulistana. Por que exatamente? Porque aquilo lá era uma fábrica de tambores. Foi construído para ser uma fábrica de tambores. Uma olaria, não? Não, fábrica de tambores. Eu consultei uma fábrica de tambores antiga, que, vamos dizer, era muito central, o valor do imóvel talvez era muito grande, foi para outros lugares e o Sesc comprou e, através da mão da Lina Bobardi, uma das maiores arquitetas que viveu aqui no Brasil, transformou no Sesc Fábrica Pompeia. Era uma fábrica. Então, isso a gente dizer, olha, não, você nasceu para ser fábrica, tem que morrer fábrica, não pode ser outra coisa, é um pensamento da década de 30, onde as coisas nasciam e morriam do jeito que eram. Hoje você tem todo o processo de você reaproveitar, ressignificar, transformar. Você tem hoje uma área de lazer fantástica em Berlim, é um aeroporto abandonado, que ele foi espontaneamente ocupado pela população berlinense como área de lazer. Alguém vai falar, mas o que um aeroporto, uma pista de aeroporto, tem a ver com área de lazer? É o maior sucesso. Tanto é que existe uma resistência enorme da população berlinense para que esse local não seja loteado e seja feito construções. A gente faz um rápido intervalo e daqui a pouco a gente volta. Até já. A senhora é a favor da construção do parque ou da derrubada do Minhocão? Eu, na minha opinião, que nós moramos aqui, nós queríamos que derrubasse mesmo. Mas já que não vai ter condições mesmo de derrubar isso aqui, eu sou a favor do parque, mas também que dê uma arrumada embaixo, né? Quem mora nessa região não tem muita opção de nada. Então, a construção do parque vai nos proporcionar um pouco mais de lazer. Para mim, é mais útil o Minhocão como passagem, do jeito que está. Eu acredito que a construção do parque, porque é uma área de lazer que está faltando aqui na região. É muito importante. Você pode ver que eu estou com meus filhos aqui, minha sobrinha, e a gente vem sábado à tarde, a gente vem todo domingo, e a gente se diverte aqui. Embaixo atrapalha, em cima atrapalha, dos lados atrapalha. Eu sou a favor de que isso fosse ao chão, cara. Sabe? Eu acho que tinha que derrubar o Minhocão. O Diálogo São Paulo fala hoje sobre o futuro do Minhocão, parque ou desmonte. Recebemos aqui Atos Comolatti, presidente da Associação Parque Minhocão, e Francisco Machado, diretor do movimento Desmonte do Minhocão. Francisco, o Minhocão, se for mantido do jeito que está, ele necessitará de manutenção, o que será caro. Se for transformado num parque, também tem um alto custo. Para ser desmontado, também não será nada barato. O que você acha dessa questão aí?
A questão de reutilização de espaços públicos, como o Sesc Pompeia, como o aeroporto que ele citou, é uma coisa elogiável. É uma coisa elogiável. Nós concordamos que se faça esse reaproveitamento. Agora, é preciso, são duas coisas completamente distintas. Eu não estou conseguindo acompanhar a lógica do pensamento dele. Porque uma coisa é um minhocão, um viaduto de 2,7 km, como ele disse, ao longo de prédios residenciais, e outra coisa, uma fábrica metida no meio de um bairro ou um aeroporto afastado. Não tem nada a ver Lé com Cré. Agora, outra coisa também que causa espécie é o seguinte, dizer que só porque fecha uma rua num sábado ou num domingo, aliás, a ex-prefeita Erundina, quando ela mandou fechar de muito boa vontade o minhocão à noite, foi para que as pessoas, os moradores, conseguissem abrir as janelas, respirar um pouco de ar puro e não ter a sua privacidade invadida, como é no caso de pessoas andando a poucos metros da sua janela, do seu quarto, do seu toalete, certo? Agora, fechar uma rua para pedestres no fim de semana e depois aplicar ali a palavra parque, eu acho um pouco exagerado. Imaginem você o seguinte, que aqui na frente da Câmara de São Paulo, Câmara Municipal de São Paulo, se feche no sábado e no domingo essas duas pistas. Os moradores vão descer para passear, agora tem um parquinho aqui do lado, vai ser uma maravilha, vai ser ótimo para os moradores. Agora, em sã consciência, como é que uma pessoa pode chegar e dizer, não, nós já temos o Parque Câmara Municipal de São Paulo? Ninguém merece uma observação dessa, né? Mas, enfim, não entendi onde liga Lé com Cré. Mas, enfim, a sua pergunta, Gilberto, qual seria a questão dos custos? Dos né? custos. A questão... O senhor tem ideia do custo para o desmonte? Tenho ideia e seria de quanto? Gostaria de, em primeira mão, para a TV Câmara, dizer isso para o público. Fala-se muito do Highline em Nova York, que precisamos copiar. Copiar a perimetral que foi desmontada, não se fala. Né? Aliás, está ficando lindo no Rio de Janeiro, o novo cartão postal. Ninguém fala em copiar o desmonte da perimetral, a demolição da perimetral. O Highline. O Highline, segundo um recorte que eu tenho aqui da história do Highline, um caderno especial de domingo, caderno, aliás, do Estado de São Paulo, vem com a história do Highline, contando como foi, a ideia, etc. e tal, e os custos. Até aquela época, o Highline custou 240 milhões de dólares para ser adaptado ao Highline, aquele parque. Que, aliás, diga-se de passagem, é preciso esclarecer, o Highline não passava no meio de prédios residenciais. Não passava. O Highline é completamente outra coisa. 240 milhões de dólares. Tem 6 de largura e quase 2 de extensão. Multiplique-se isso para adaptação. Adaptação. O minhocão tem 17 de largura e 2,700 de extensão. Então, faça-se o cálculo. Multiplique-se isso pelo dólar atual, isso vai dar mais de 1 bilhão de dólares. 1 bilhão de reais. Você concorda com esses valores, ou Atos? Procede? Olha, Francisco, eu acho assim... Vamos dizer, é claro que o papel aceita qualquer coisa e a gente respeita. Papel não. É o Estado de São Paulo, o maior jornal de maior respeitabilidade da nossa cidade, eu sou assinante que publicou, e outra, ninguém contestou. Eu cheguei a ler alguma coisa de 750 milhões de dólares. Alguém escreveu isso na imprensa também, não sei. Mas estão falando do Highline, gente. Pois é, uma Highline que você tanto se baseia para fazer o minhocão. O parque em cima do minhocão, que é uma ideia completamente absurda. Francisco. É uma insanidade, literalmente uma insanidade fazer parque em cima do minhocão. Como é que vai plantar árvore em cima do asfalto? Tenha dó. Ninguém merece uma coisa dessa. Vamos cair na real. E outra, eu queria aproveitar e esclarecer. E em primeira mão, nós já fomos atrás de firmas, porque se fala muito. E palavras vai-se ao vento. Eu tenho aqui o estudo, o orçamento, há várias firmas especializadas de desmonte e demolição de viaduto, de prédio, seja o que for.
nós pegamos uma delas e pedimos para fazer um orçamento, chama-se Desmontec, é uma firma que tem 40 anos de mercado, materiais que eles usam de primeiro mundo, fizeram o orçamento, um PowerPoint do desmonte do Minhocão, 28 milhões de reais. Isso para a prefeitura é simplesmente irrisório. Isso, inclusive, já foi apresentado numa reunião com a subprefeita, a senhora Nádia Campeão, o senhor prefeito da Sé, senhor Alcides Amazonas, a CIURB, Secretaria de Obras do município, que, aliás, fizemos essa exposição a pedido do senhor prefeito, o senhor Fernando Haddad, e eles ficaram realmente impressionados. É uma obra limpa. Hoje nós temos tecnologia de primeiro mundo para se desmontar essa tralha em 6 meses e é tudo reaproveitável. Então, vai gerar, inclusive, caixa para a prefeitura. De um lado, o parque, entre mil aspas, é só gastos e desmonte é só lucro em todos os sentidos, para a saúde, para a segurança e para o progresso da nossa cidade. E não entravar e ser um entrave na cidade de São Paulo ao nosso progresso. Nós temos que pensar que nós estamos no século XXI e não há 45 anos atrás do século passado. Ok, muito obrigado. Senhor Francisco, o tempo também está praticamente no final, mas a gente gostaria de ouvir as considerações finais do senhor. Pois não, Gilberto. Nós temos também uma página na internet, no Facebook, é o Movimento Desmonte Minhocão. Temos um site também, desmonte.net, não é? E muito acessado. E gostaríamos de dizer que a nossa posição é a favor do desmonte, em benefício da saúde, da segurança das pessoas e do progresso da nossa cidade. Não vamos ficar emperrados com uma estrutura decrépita, com milhares de pontos de infiltração feitas sem manutenção. Nós temos que ser muito realistas, temos que ter o pé no chão. Ainda esses dias, a Vejinha, a Veja de São Paulo, publica uma matéria a respeito da Praça Roosevelt. Se gastou 55 milhões para fazer uma adaptação numa praça da região central. Está lá, abandonada. O repórter da Veja contou, na hora que ele estava vendo, 12 ratos, tudo degradado, banheiros fechados, tudo quebrado, quiosques. Agora, vocês multipliquem isso, é uma questão de lógica, de raciocínio. Multiplique isso por 2,7 km de Minhocão, em frente da sua casa, da sua residência, sem segurança, sem privacidade, sem nada. Isso é um verdadeiro absurdo, isso é uma aberração. A ideia de parque sobre Minhocão é uma aberração. Ok, Francisco, muito obrigado pela participação. Infelizmente, o nosso tempo se esgotou e queria deixar desde já um convite para vocês para um próximo Diálogo São Paulo sobre esse tema. O Diálogo São Paulo de hoje fica por aqui, voltamos na próxima semana. Até lá!